Se implante hormonal fosse tudo igual, essa discussão nem existiria, mas não é. E fingir que é igual é um dos maiores riscos que a gente vê hoje na medicina. Existe uma diferença enorme entre tratamento médico com implantes hormonais e o que ficou popularmente conhecida como chip da beleza. E essa diferença não é semântica, é científica, ética e principalmente de questão de segurança. Vamos começar pelo básico, porque aqui mora a confusão. Implante hormonal médico é meio de administração. Não é uma promessa, não é estética, não é um atalho. Ela pode ser usada para testosterona, gestrinona ou outros hormônios quando existe uma indicação clínica. Diagnóstico, objetivo terapêutico, claro, e acompanhamento médico. Já o chamado chip da beleza não é um termo médico, e rótulo comercial não trata doença. A Anvisa não proibiu os implantes hormonais, ela proibiu o uso indiscriminado, sem indicação, com promessas estéticas e fora da evidência científica. Isso muda tudo. O implante, quando usado de forma séria, ela entra em um contexto de tratamento, reposição hormonal, distúrbios endócrinos, disfunção sexual, alterações metabólicas específicas, e ela não é prescrita porque emagrece, seca, define ou rejuvenesce. Esses são consequências possíveis de um sistema hormonal equilibrado e não objetivo primário. O chip da beleza, por outro lado, nasce do marketing. Ele promete resultados rápidos, padronizados, descolados da biologia individual, e aqui será o primeiro grande alerta. Toda promessa hormonal padronizada é perigosa. Hormônios não são suplementos, hormônios não são cosméticos. Ele é sinal biológico. Quando você coloca um hormônio no corpo sem entender o contexto, o corpo ele responde, mas nem sempre da forma como você esperava. Outro ponto que diferencia o tratamento sério da promessa estética é a dosagem e previsibilidade. Implantes médicos seguem critérios de dose, tempo de liberação, objetivo terapêutico e monitorização. Eles são ajustados ao longo do acompanhamento. O chip da beleza costuma ser vendido como algo colocado e esquecido dentro do corpo da mulher. E isso em medicina hormonal é um erro grave. Não existem hormônios inofensivos, existem hormônios quando bem indicados. Quando a Anvisa age, ela não está dizendo que hormônios são vilões. Ela está dizendo que o uso sem critério vira um risco coletivo. E o que a gente vê hoje é exatamente isso. Mulheres e homens usando hormônios com foco exclusivamente estético, sem diagnóstico, sem exames adequados, sem um acompanhamento e sem um plano de saída. Esse é o problema. O implante hormonal médico não é proibido porque ela não é vendido como uma solução estética universal. Ela faz parte de um tratamento individualizado, e o chip da beleza ele é proibido porque ignora a biologia, risco e contexto. Ela transforma hormônios em promessas e hormônios não perdoam imprevisto. Se você quiser diferenciar um tratamento sério de uma promessa estética perigosa, existe uma pergunta simples que resolve pelo menos metade desses problemas. Qual é o diagnóstico? O tratamento médico começa com um diagnóstico, uma promessa estética começa com um desejo. Quando alguém indica um implante hormonal sem diagnóstico claro, isso já é um sinal de alerta. O hormônio não entra no corpo para ver o que acontece, ele entra para corrigir um desequilíbrio específico. Outro ponto fundamental é o objetivo terapêutico. Tratamento sério tem objetivo mensurável. Promessas estéticas têm promessa vaga. Se o discurso gira em torno de definir, secar ou rejuvenescer, dar energia, sem explicar o mecanismo, risco e limite, o sinal vermelho acende. Na medicina hormonal, resultado estético é uma consequência e não uma indicação. Vamos falar de exames, porque aqui mora outro grande problema. Implantes médicos exigem uma avaliação prévia, exigem exames hormonais metabólicos, inflamatórios e muitas vezes imagem. Não existe implante sério prescrito sem entender como o nosso corpo funciona. Já a promessa estética costuma minimizar a utilização e a prescrição desses exames. Depois a gente precisa ver, não precisa fazer uma avaliação agora. Isso não é medicina, isso é negligência. Outro critério, claro, é a individualização da dose. O hormônio não funciona em uma dose padrão para todo mundo. O que é fisiológico para uma pessoa pode ser excessiva para outra. Tratamento sério ajusta a dose, acompanha uma resposta, revisa estratégias, e promessa estética vende o mesmo chip para todo mundo. Isso é perigoso, e aqui entra um ponto que quase ninguém fala: tempo de exposição. Os implantes médicos têm um plano, eles têm um começo, meio e fim. Existe uma estratégia de continuidade ou de suspensão. No uso estético indiscriminado,
Não existe um plano de saída. Existe uma repetição seriada automática. Coloca outro, mais outro e mais outro. Quando o corpo cobra a conta, ninguém assume. Outro divisor de água é a relação com colaterais. Tratamento médico sério respeita o sinal do corpo. Colateral não é ignorado, é analisado. Promessa estética normaliza os colaterais. É assim mesmo, depois melhora, todo mundo passa por isso, foque no seu resultado. Não, colateral é uma informação biológica e ignorar isso é um erro. Vamos falar especificamente da gestrinona e da testosterona. Ambas podem ser utilizadas de forma médica, ambas também podem ser utilizadas de forma irresponsável. A diferença não está na molécula, está no critério. Testosterona não é um hormônio estético, ele é um hormônio metabólico, muscular, neurológico e sexual. Não é um hormônio para definir. Ela tem efeitos androgênicos, antiestrógenos, que exigem uma indicação clara e acompanhamento rigoroso. Quando essas substâncias são vendidas como solução estética universal, o risco dispara. Outro ponto essencial, quem prescreve. Tratamento sério vem de médicos que explicam o risco, benefício, limitações, que não prometem, que não garantem resultado. Promessa estética vem de quem vende segurança absoluta, e em medicina a segurança absoluta não existe. Se alguém diz, isso é tranquilo, não tem risco, é só um benefício, desconfie. A boa medicina incomoda, ela coloca limites, ela diz quando você precisa e quando não precisa. Agora vamos fechar essa conversa do jeito certo, sem demonização, sem romantização. Implantes hormonais não é um vilão, mas também não é uma solução estética. E essa diferença é o que separa a medicina de marketing. O implante hormonal faz sentido quando ele é utilizado como uma ferramenta médica dentro de um planejamento terapêutico bem definido. Quando existe diagnóstico, quando existe objetivo clínico, quando existe um acompanhamento e quando existe responsabilidade. Ele não faz sentido quando vira uma promessa rápida para corrigir insatisfação corporal. Esse é o ponto central. Nenhum hormônio foi desenhado para consertar estética. Hormônios, eles regulam sistemas. Quando o sistema funciona de forma adequada, o corpo responde. Às vezes, esteticamente, sim, às vezes não. E isso precisa estar claro desde o início. O problema do chamado chip da beleza nunca foi o implante em si, foi a narrativa criada em torno dele. Uma narrativa que promete emagrecimento garantido, corpo definido sem esforço, energia infinita, libido automática, rejuvenescimento contínuo. Isso não é medicina, isso é fantasia bioquímica. Quando a Anvisa se posiciona contra esse tipo de prática, ela não está atacando o médico sério. Ela está tentando conter a banalização de algo que, quando mal utilizado, gera um dano real. E o dano não se aparece no primeiro mês, ele aparece depois, aparece com uma supressão do seu eixo hormonal, uma alteração no perfil lipídico, uma acne persistente, queda de cabelo, alteração de humor, dificuldade na retirada desses hormônios, dependência psicológica, e isso acontece quando não existe uma metodologia. O implante hormonal bem indicado não cria dependência, não cria um desarranjo. Existe um começo, meio e fim, acompanhado, revisado e ajustado. Já o uso estético indiscriminado cria um ciclo. Você coloca, gosta do efeito rápido, coloca de novo, tem os efeitos colaterais, repete e por aí vai, sem nunca corrigir a base. E aqui está uma verdade que pouca gente aceita. O hormônio não corrige hábito ruim. Se a pessoa dorme mal, se alimenta mal, não treina e vive sob estresse crônico, o hormônio até mascara por um tempo, mas depois o corpo cobra, sempre cobra. Por isso, quando alguém pergunta como saber se o tratamento sério ou é uma promessa perigosa, a resposta é simples. Tratamento sério começa com uma avaliação, explicação, não promete estética, exige uma mudança da base, um acompanhamento próximo. Promessas perigosas começam com marketing, minimização de risco, resultados visuais e ignora o comportamento como um todo. Hormônios não são vilões. Improviso, sim. O implante não é o problema. A banalização, sim. E a boa medicina não compete com promessas. Ela compete com realidade. Se você chegou até aqui, já entendeu. Não existe chip da beleza. Existe tratamento ou mal feito. E diferença entre os dois não está no implante, está na cabeça de quem prescreve e na consciência de quem aceita. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe, comente e nos vemos até o próximo.